Vamos iniciar os nossos estudos e, como é de costume, vamos primeiro recitar o mantra de abertura, invocando a Sarasvati, a deusa da sabedoria. Iniciamos entoando o mantra Om 3 vezes. Inspiramos. Om. 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 Sarasvati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhi Bhavatu Me Sada. Saudações a ti, ó Sarasvati, você que preenche todas as minhas necessidades. Eu começo este estudo pedindo que alcance a compreensão e o sucesso. Assim seja. Bom, então vamos iniciar o estudo pedindo também as bênçãos dos mestres. Om Sri Adi Shankaracharya. Om Sri Baba Bajranga Das Maharaji. Om Sri Pujya Swami Tilaki Parabridjakacharya Maharaji. Om Sri Prakash Mayananda Sarasvati Prema Gurudeva Ki Jai. Que a bênção dos mestres desçam sobre nós e sobre nosso estudo, para que possamos compreender, utilizando o discernimento, os ensinamentos das Escrituras e os ensinamentos dos sábios. Estamos estudando o Vivekachudamani, a suprema joia da sabedoria. E estamos aqui no Sloka 196, que está aqui na nossa tela. E o Sloka diz o seguinte: o Atman é a testemunha, está além de qualquer atributo. Ou seja, o Atman, ele nunca se envolve, nunca age, nunca atua, ele está sempre fora do mundo fenomenal.
e de ações que possam ser produzidas neste mundo. E o Atman está além de qualquer atributo. Os atributos principais são as três gunas, que é Satoguna, Rajoguna e Tamoguna. O Atman está além dessas qualidades da natureza. Pode ser diretamente percebido como pura consciência e infinita bem-aventurança. Significa isto que Shankaracharya está nos dizendo que podemos perceber o Atman através dos estudos, através da leitura das escrituras. Podemos sentir, compreender, intelectualizar o Atman através dos ensinamentos dos mestres. Mas nós temos que perceber o Atman diretamente, independente dos livros que estudamos, das escrituras sagradas, das palavras e dos ensinamentos dos mestres. Nós temos que percebê-lo dentro de nós, além da mente, além do intelecto, além do discernimento. E quando vamos além disso, nós entramos na consciência suprema, pura, sem mescla com a mundanidade. E quando entramos diretamente em contato com este Atman, que reside em nós e em todos os seres, nós encontramos a bem-aventurança. É uma experiência direta. Diz-se experiência, mas está além das experiências, porque não existe um ego que possa experimentar. Só existe o ser em si mesmo. O puro ser. Muito bem. O Sloka continua nos dizendo a aparência do Atman. Sua aparência de alma individual decorre da ilusão de nosso entendimento e carece de realidade. Então, o Atman, a alma espiritual, ela tem uma aparência de uma alma individual, uma alma condicionada, uma alma conectada com o corpo, com a mente e com o ego. Mas isso existe devido à ilusão do nosso entendimento, à ignorância da verdade suprema e também isso é somente uma aparência, não é permanente, não é real. E, portanto, carece de realidade. Então, com isso, com essa sentença, Shankaracharya está nos dizendo que a alma individual é irreal. Somente a alma eterna é real. Então, além de transcendermos a mente, o intelecto e o ego, temos que transcender a alma
individual, essa aparência. É uma aparência. Tudo isso causado por o quê? Pela ignorância, que é a, a raiz de todo o sofrimento, de toda a ilusão. Muito bem. Shankara, então, diz: por sua própria natureza, essa aparência é irreal. Pela própria maneira de ser, essa alma individual é somente uma aparência, ela não é real. Quando você se olha no espelho, aquilo que você vê, aquela imagem, é uma aparência, é um reflexo, mas ela não é real. Você não pode pegar nela. Você não pode movimentá-la. Ela não tem uma realidade física, é somente um reflexo. Então, similarmente, Shankaracharya explica que a alma individual é somente um reflexo, uma aparência. Parece que existe, mas não existe. Então, continua explicando. Quando nossa ilusão é removida, ela deixa de existir. Então, a alma individual acaba. Somente a alma suprema permanece. A alma individual, no Vedanta, se dá o exemplo de, por exemplo, uma caneca. Essa caneca aqui, ela pode estar preenchida com ar em seu interior. Esse ar, aparentemente, ele está separado do ar daqui do ambiente. Muito bem. Agora eu, por acaso, soltei a caneca, ela caiu e quebrou. E esse ar que estava contido na caneca, ele pensava que ele era separado do ar do ambiente, que a tudo interpenetra. Mas quando quebrou a caneca, o que aconteceu com esse ar? Automaticamente, ele se diluiu no ar que interpenetra todo esse ambiente. Então, quando a caneca da ignorância se quebra, a ilusão é removida e deixa de existir. Então, a alma individual, o intelecto, o ego, a mente, tudo se dissolve. E só existe agora o pleno, o absoluto. Muito bem. Agora, este é o Sutra, o Sloka 196. Agora vamos ler e estudar o 197. O 197 nos diz o seguinte: sua aparência de alma individual só dura enquanto dura a nossa ilusão. Esse termo alma individual, em sânscrito, é colocado tecnicamente com a palavra Jiva Atma. Jiva Atma. A alma individualizada, a alma ela está envolvida, né? Mas não é a verdadeira alma, é só um reflexo da verdadeira alma.
A verdadeira alma é testemunha e não se envolve. E não é chamada, tecnicamente, de Jivatma. É chamada de Atman, como está no texto. E uma vez que esse equívoco resulta de uma ilusão do nosso entendimento, então, quando tudo fica claro, nós atingimos o autoconhecimento do nosso verdadeiro ser, tudo isso, todas essas cascas, todos esses invólucros se dissolvem, são queimados no fogo da sabedoria. É uma maravilha. E Shankara diz: enquanto perdurar a ilusão, a corda parecerá ser uma cobra. Porque este é um exemplo clássico do Vedanta, que você vê uma corda de noite e, devido ao medo, à mente, à ilusão, à ignorância, você projeta uma cobra. Está escuro. E você acha que é uma cobra pendurada na árvore. De manhã, quando o sol surgiu, à luz da verdade, você vê que não é uma cobra, é uma corda. Então, esse exemplo é muito utilizado. E enquanto você tiver ainda ignorância, ilusão na tua mente, você projeta uma coisa irreal sobre uma coisa real. Então, você projeta, por exemplo, o mundo. O mundo é uma projeção, é um reflexo da nossa própria mente. Então, tudo isso é projetado. E você é o espectador, a testemunha, o observador de toda essa projeção do mundo dos fenômenos. Então, se eu sou algo à parte desse mundo dos fenômenos, o qual meu corpo está incluído nesse mundo dos fenômenos, eu tenho que me recolher em mim mesmo, no meu verdadeiro ser que eu sou, e abandonar esse filme, esse sonho de aparências. Muito bem, Shankara diz: finda a ilusão, a cobra deixa de existir, é claro. A cobra deixa de existir. Na verdade, a cobra era só uma projeção da nossa mente sobre a corda. Isso, tecnicamente, é chamado upadi. São sobreimposições. Muito bem, agora vamos para o próximo sloka. Número 198. É fato que a ignorância e seus efeitos existem desde sempre. Ou seja, quando você nasce, a ignorância já existe e você entra nesse mundo da ignorância. Continua Shankara. Mas a ignorância, embora não tenha tido princípio, chega ao fim com o despontar do conhecimento supremo, que nós chamamos sabedoria. Não é o conhecimento livresco, o conhecimento intelectual.
É a sabedoria que brota quando estamos em contato com o nosso ser interior, a alma eterna, a alma espiritual. Então, brotam dessa alma um contato direto, do qual ela utiliza agora sua mente, seu intelecto para transmitir a verdade espiritual. Muito bem. Ela é completamente destruída com suas raízes e tudo mais, tal como os sonhos. Então, quer dizer, essa ignorância é completamente destruída. Assim como na Bíblia nos diz, temos que arrancar o mal pela raiz. O mal é a ignorância. O pecado é a ignorância. A ilusão é a ignorância. O sofrimento é a ignorância. A alegria também é a ignorância. Muito bem. Ela é destruída pela raiz, tal como os sonhos, que se desvanecem por inteiro quando você acorda. Você está dormindo lá, sonhando, acontece mil coisas e tal. Mas se você levantar da cama, aquilo acaba instantaneamente. Então é isso. Esse processo da realização da sabedoria acontece aqui no mundo dos fenômenos para os buscadores da verdade eterna, que não aceitam esse mundo, essa ilusão, essa ignorância. Muito bem. E explica Shankaracharya, quando uma coisa que antes não existia começa a existir, isso implica que ela era inexistente desde sempre. Mas essa inexistência, embora não tenha tido princípio, cessa ou acaba assim que tal coisa começa a existir. Fica claro, pois, que a ignorância, embora não tenha tido princípio, não é eterna, porque só a sabedoria, só a verdade é eterna. A ignorância é como uma doença que você pegou. E, por exemplo, você pega uma doença que teu corpo todo fica amarelo, mas aquela doença é passageira, ela vai acabar, porque você não é amarelo. Então, o teu corpo não é amarelo. Então, esse é o sentido da ignorância. Não sabemos quando começou, mas sabemos que podemos terminar com ela, que ela não é eterna. Muito bem, vamos para o próximo sloka. Esse foi o 198 e 199. Agora vamos para o número 200. Vemos que um estado anterior de não existência pode chegar ao fim, muito embora não tenha princípio. Ou seja, vimos através desses ensinamentos que algo que não existia e que agora está existindo, ele pode chegar a um fim, embora não conheçamos o princípio
dessa coisa que não existia. Shankara explica: o mesmo sucede com a aparência de um eu individual, ou seja, um ego. Essa aparência se deve a uma falsa identificação do Atman com o intelecto e os demais invólucros. Porque, devido à ignorância, se confunde o Atman com os seus envoltórios. Por exemplo, você crê que o corpo é real, mas ele não é real, é aparente. Você vê que a sua mente está funcionando e tal, e é real. Não, tudo é fruto da ignorância. Quando chega a sabedoria eterna, a mente para. E o intelecto, que é o discernimento da mente, também para, porque não há mais nada para discernir, não há mais nada para pensar. Só existe o ser absoluto. E essa aparência toda desses invólucros, dessas véus, os 7 véus que cobrem o verdadeiro ser, se dissolvem. Então, continua o Sloka dizendo: o Atman, por sua própria natureza, é essencialmente distinto e separado deles. Porque, como se disse, a natureza do Atman, ele é eterno, ele não tem limites, ele é consciência plena. Então, todas essas particularidades da natureza do Atman demonstra que ele é diferente desses invólucros. E continua o Sloka dizendo: a identificação do Atman com o intelecto e etc. é causada pela ignorância, nada mais, nada mais. Quando a ignorância se desfaz, tudo isso acaba. Quando nasceu a ignorância? Qual o problema de sabermos? Qual a necessidade de sabermos quando nasceu a ignorância? O Senhor Buda deu um exemplo. Quando um ser humano é flechado por uma flecha e alguém vai retirar a flecha para ajudar num curativo, ele fala assim: não, eu quero saber se essa flecha, a ponta é de pedra, é de metal, se a vara da flecha é de madeira, é de bambu. Eu quero saber. Não tira antes. Que tolo, que nécio poderia falar isso? Qualquer pessoa com um pouco de inteligência, de bom senso, vai querer logo que retirem a flecha e não saber de onde veio, qual foi o vento que ajudou a flecha a chegar, digamos, na minha perna. Foi o vento sudoeste? Ou ela veio do sul? De onde veio essa flecha? Não. Então, nós não queremos saber, não estamos interessados ou preocupados em saber de onde veio essa ignorância que nos causa sofrimento. Nós estamos interessados em extinguir essa ignorância, extinguir esse sofrimento. Isso sim. Então, continua Shankara,
nos dizendo no próximo sloka, 202. Essa falsa identificação só pode ser dissipada pelo perfeito conhecimento ou sabedoria. O perfeito conhecimento, segundo as escrituras reveladas, é a compreensão do Atman como uno com Brahman. Então, quando você realiza que a tua verdadeira alma é eterna, está permanentemente unida com o Supremo, o Absoluto, e não é diferente dele, então você realiza o conhecimento perfeito. Assim como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Atman e Brahman somos um. É a mesma coisa. Então, vamos agora para o próximo sloka, 203. A sabedoria é alcançada por meio de um absoluto discernimento entre o Atman e o não Atman. Então, nós devemos, antes de realizarmos o Atman, nós temos que descobrir o que não é verdadeiro, o que não é o ser, o que não é o Atman, o que não é a alma espiritual. Por exemplo, o corpo é o ser, ele é autoexistente, ele por acaso é autoluminoso, ele por acaso é eterno? Não, então ele é não Atman. Em sânscrito se diz anatman, é um anatman. Esse sofá, esse computador aqui na frente, tudo são fenômenos do mundo, ou anatman. Não, o Atman não é isso. O Atman não é isso. Seria o Atman o vento? Não. Seria o Atman o espaço infinito? Não. Seria o Atman o brilhante sol do universo? Não. O sol teve um princípio e vai ter um fim. O Atman transcende a tudo isso. Então, a nossa missão é descobrirmos o nosso verdadeiro ser, o Atman, eterno e infinito. Então o Sloka diz, por isso deve o homem praticar o discernimento entre o Atman e o eu individual, o ego, entre o Atman e o intelecto, entre o Atman e a mente, entre o Atman e os sentidos, entre o Atman e o prana, entre o Atman e o corpo. Quem sou eu? Então, os Vedas sempre colocaram os 4 dísticos. O mais usado é Tat, Tuam, Asi, tu és aquilo, o supremo. Aquilo além dessas, disto, de isto tudo. É aquilo. Não há uma palavra mais adequada nas línguas mundanas e materiais. Continuamos agora com o Sloka 204. Assim como uma água barrenta reluz cristalinamente quando o barro é removido,
Assim, o Atman, porque, veja bem, existe uma água que a chuva trouxe um bocado de barro. Então, a água está marrom, ela não é uma água pura, está misturada. Mas passa um tempo, a água está lá praticando yoga, meditando e tal. E aquele barro, aquelas impurezas vão decantando, descendo para o fundo da água. E em cima a água se torna pura, cristalina. E o barro é removido dessa parte superior do lago, da água. Então, aqui é dado o exemplo. Assim, o Atman reluz com puro brilho quando se lhe removem as impurezas. As pessoas podem pensar: o que são essas impurezas? É uma impureza eu ser egoísta? É uma impureza eu ser ciumento? É uma impureza eu ser irado, raivoso? É zangado? Essas são impurezas. Mas não é disso que o Shankaracharya está colocando. É além ainda. Essas impurezas não são só aquelas coisas que nós consideramos errôneas, pecaminosas, sem virtudes adármicas. Não. A própria mente, em sua própria natureza, é uma impureza. Enquanto a mente estiver funcionando, o mundo estará existindo. O yoga existe para paralisar a mente. E as religiões também, e elas chegam, os santos chegam nesse ponto que a mente para no silêncio do absoluto. E aí todas essas impurezas foram removidas, inclusive a impureza do ego, né? A impureza da mente, a impureza do intelecto. Tudo isso se removeu. Então, todo o nosso estudo, toda a nossa prática espiritual é para chegarmos a isso. Agora, vamos para o próximo sloka, que é sobre o número 205, que diz o seguinte: quando as trevas da irrealidade se desvanecem, o eterno Atman é diretamente revelado. Então, as trevas são as escuridão. E a luz é a sabedoria. E quando a sabedoria brilha nas trevas, as trevas se dissolvem, acabam. Agora, as trevas podem existir há milhares de anos, mas em um segundo a luz da sabedoria acaba com as trevas da ignorância ou as trevas da irrealidade. E então o eterno Atman é claramente revelado. Porque nesse momento que nossas mentes estão
fazendo sombra sobre a luz da verdade, não podemos ver o Atman em sua prístina existência. Por isso, nós precisamos acabar com a ignorância, as trevas e tudo mais. Continua Sloka dizendo: por isso o homem deve empenhar-se em libertar o Atman das irrealidades, do egotismo e da ilusão. Muito bem, essa palavra libertar o Atman é uma tradução meia falha. 207? 205. Ah, 205. É falha, porque o Atman, ele não vai se libertar, ele é sempre liberto, ele está sempre liberto. O que acontece é que a alma individual, o egoísmo, o intelecto, a mente se dissolvem. E essas são as irrealidades que causam a ilusão. Muito bem. Não tendo outra palavra, além desta de empenhar-se em libertar o Atman das realidades. Que diz aqui, porque a Chandra chegou e está aqui nos ajudando. Limpar aqui, ele fala dos upads, né? Que são as superimposições, os upads. Não, a palavra são... libertar. Libertar? Libertar. O homem deve empenhar-se. Por isso deve propor firmemente limpar todos os conceitos do ego que temos postos sobre o ser eterno, sobre o Atman. Muito bem. Então, tiramos a palavra libertar, que não foi muito boa a tradução, e colocamos limpar, desfazer essas ilusões, como foi o exemplo do barro que foi se decantando e a água ficou limpa. Vamos agora para o próximo sloka, número 206, e que diz assim: o invólucro do intelecto que estivemos discutindo não pode ser o Atman, pelas seguintes razões. Ele está sujeito a mudanças. A inteligência não é sua natureza inerente. Então, o intelecto ele tem uma conclusão agora, nesse momento, e depois pode ter outra conclusão. Por exemplo, antigamente se pensava que a Terra era fixa e o Sol girava em torno dela. Então, o Sol nascia e morria. Então, o discernimento dos estudiosos naquele tempo eram esse. Por quê? Porque era o que a visão nos mostrava. Depois se descobriu cientificamente que não é o Sol que gira em torno da Terra. Pelo contrário, era a Terra que gira em torno do Sol. Então, o intelecto agora mudou de conclusão. A conclusão era diferente. Então, o intelecto ele está sujeito a mudanças. E a inteligência não é sua natureza inerente. Ou seja, o intelecto não é exatamente a inteligência interior, a inteligência cósmica. E
essa inteligência, algumas vezes, o intelecto capta, mas ele não é formado por essa inteligência. Ele, diz aqui o Sloka, ele é finito, porque quando a mente para, esse intelecto para também. É um objeto da experiência. Por quê? Você pode observar, testemunhar o intelecto. Por isso ele é um objeto e não um sujeito. E continua o Sloka dizendo: o não eterno não pode, pois, ser o eterno Atman. Então, Shankaracharya usou esse Sloka para explicar que o intelecto não é a alma espiritual, a alma interior. Aqui, ali, por exemplo, o objeto da experiência também se traduz, às vezes, como o objeto dos sentidos. Da experiência, nós temos que lembrar dos sentidos, né? Dos sentidos do conhecimento, dos Jnanendriyas. Os sentidos do conhecimento, que se usa para entrar em contato, né? Os sentidos. Os sentidos do conhecimento é que captam todas as experiências externas. Internas também, mas mais externas. Então, de todas maneiras... Que não são eternas, né? O não é eterno. São os fenômenos e, de todas maneiras, são experiências através desses sentidos. Muito bem, agora ainda temos um tempinho e vamos entrar em um invólucro, além do intelecto. Então, nós já passamos pelo invólucro do corpo, o invólucro do prana, da mente, dos sentidos, do intelecto, da mente, do intelecto, e agora o quinto, estamos entrando no quinto invólucro, o da bem-aventurança. Então, esse é um invólucro que nos deixa meio pasmo. Por quê? A bem-aventurança também é um véu? A bem-aventurança também é um invólucro? Então, vamos estudar isso agora. O Sloka número 207, então, diz: o invólucro da bem-aventurança é o invólucro do Atman, que recebe um reflexo do próprio Atman, bem-aventurado. No entanto, esse invólucro é uma criação da nossa ignorância. Sua natureza consiste nos vários graus de felicidade que são experienciados quando um objeto desejado é conquistado. Então, quando nós desejamos alguma coisa e alcançamos aquele objeto do nosso desejo e experimentamos ele, então, nesse momento, nós nos sentimos felizes, porque essa felicidade não está naquele objeto que nós experimentamos. Essa felicidade está em nós, na nossa própria alma, que é a pura a suprema bem-aventurança. Então, ela reflete naquele objeto através da mente e você
experimenta um gozo, um prazer, uma felicidade por ter entrado em contato com aquele objeto do desejo. Agora continua o Sloka explicando. Sua natureza desse invólucro consiste nos vários graus de felicidade que são experimentados quando um objeto é conquistado, atingido. Sua natureza bem-aventurada é sentida espontaneamente pelos homens retos, virtuosos, justos, são sinônimos. Quando eles colhem os frutos de suas boas ações. Então, a recompensa da boa ação é a própria boa ação para os homens justos. Ele colhe aquela alegria por ter feito aquilo que era o correto ser feito. Continua o Sloka explicando. Ele expressa a alegria que esse invólucro da bem-aventurança expressa a alegria que todos os seres vivos podem experimentar sem fazer esforço algum nesse sentido. Porque mesmo quando você experimenta através do contato com algum objeto que você desejou, você sente alegria e felicidade sem fazer esforço em sentir. É uma coisa que surge espontaneamente. Você não buscou, mas aquilo se manifestou. Muito bem, vamos continuar estudando agora no próximo sutra, Sloka, o invólucro da bem-aventurança. Número 208. E aqui tem esse pequeno dístico. Número 1. A ideia do ego no homem. Deve ter alguma coisa a ver no anterior ali. Aqui, ó, o invólucro da bem-aventurança. Ele está dizendo ali que é a ideia do ego no homem. Então, no 208, diz o seguinte: o invólucro da bem-aventurança nos é plenamente revelado no estado de sono profundo. E quando você dorme profundamente, você entra em contato com a alma espiritual, se reflete com mais energia, com mais força, capacidade no momento do sono profundo, porque a mente está desligada, os sentidos estão desligados, o intelecto está desligado, porém, o ego ainda permanece. E você, nesse estado que esses estão desligados, você, em sono profundo, sente um bem-estar maravilhoso. E continua o Sloka dizendo, é parcialmente revelado nos estados de vigília e de sonho. Então, assim, no dia a dia, aqui no mundo físico, e quando você dorme e sonha, tem coisas que você sente alegria, felicidade, bem-estar e tudo. Mas é parcial. No sono profundo, sem sonhos, ele é mais intenso, mais pleno, não é tão parcial. Muito bem. Número 209, Sloka, diz assim, esse invólucro da bem-aventurança não pode ser o Atman, pelas seguintes razões. Ele tem limitações. É um efeito de Maya.
sua natureza aprazível é sentida como resultado de boas ações. Ele é do mesmo tipo dos demais invólucros, que são produtos de Maya. É porque o nome desse invólucro em sânscrito é Ananda Maya Kosha, o invólucro da bem-aventurança ilusório da bem-aventurança. Ilusório. Então, por quê? Ele tem limitações, porque ele se manifesta somente quando você obteve aquilo que você desejava, aquilo que você busca, ou porque você fez uma boa ação, ou porque você entrou no sono profundo, mas logo ele acaba, não permanece. E a bem-aventurança do Atman, ela não é intermitente. É eterna. Ela não pode ser partida. Ela é plena, é absoluta, é eterna. Então, essa é uma diferença sutil, muito sutil e difícil de compreensão. A diferença entre o invólucro da bem-aventurança e o puro Atman, a consciência suprema. E agora nós vamos para o Sloka 210. Se refletirmos e meditarmos sobre a verdade das Escrituras, transcendendo todos os 5 invólucros da ignorância, compreenderemos a existência fundamental, que é o Atman, a testemunha. A consciência infinita, a consciência plena, né? Então, vamos, após superar todos os invólucros, incluindo esse da bem-aventurança, que é o mais sutil. E agora vamos ao 211. O Sloka diz: o Atman brilha por si mesmo, ou seja, é autoluminoso. Ele é distinto dos 5 invólucros, que já estudamos anteriormente. É a testemunha dos 3 estados de consciência. Que também já estudamos. Pode falar. Que é o de vigília, o de sono com sonhos e o de sono profundo. E o Atman é o estado de consciência além desses 3. Vigília, que estamos aqui agora, o sonho quando sonhamos e nossa consciência no estado de sono profundo. Não tem nada no sono profundo, mas a consciência está presente. E aí, quando você acorda, você tem consciência, dormir profundamente, que maravilhoso. Muito bem. Então, ele é a testemunha desses estados. Ele é a consciência desses estados, o Atman. E ele, continua o Sloka dizendo, ele é a existência, é imutável, é puro, é eterno e é eternamente bem-aventurado. Não é como um invólucro da bem-aventurança, que é impermanente. Ele, uma vez alcançado, nunca se perde.
Continua o Sloka dizendo: deve ser compreendido pelo homem de discernimento como o Atman que habita em seu íntimo ou interior, porque, como disse o grande avatar Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Muito bem. Então, agora, o estudo entra num novo capítulo, que é Atman, é Brahman. Então, isso nós vamos estudar na semana que vem. E agora já são quase... Já são 9 e pouco, já. São 9 e pouco. O nosso relógio ali está atrasado. Então, vamos encerrar aqui. São 9 horas, em ponto. Oh, que beleza! Perfeição do Atman Brahma. Então, vamos entoar o mantra final para... Depois abrirmos os comentários. Ok. Om. Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviriyam Karavavai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidiveshavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, 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 paz. Amém.